A quarta sessão extraordinária, realizada em 2 de junho de 2005, presidência do ministro Nelson Jobim, ausentemente o senhor ministro Celso Mello e a senhora ministra Ellen Grace, vice-procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Apregoados os seguintes processos: ações diretas de inconstitucionalidade. Ministro Carlos Brito. Ação direta de inconstitucionalidade 3151, requerente a Noreg e requerido governador do Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa. Haverá sustentação oral. Senhor presidente, como há na nossa casa várias ADINs propostas pela Noreg, acho que 5 ou 6, e me parece que essa é a primeira delas, de modo mais abrangente. Aliás, há uma do ministro Joaquim Barbosa, 2. Eu vou fazer o relatório e voto um pouquinho mais encorpados, mas nada demasiadamente longo. Não assuste a corte. Vamos lá. Com fundamento no artigo 103, inciso 9 da Constituição Federal de 1988, a Noreg, Associação dos Notários e Registradores do Brasil, ajuiza a presente ação direta de inconstitucionalidade e o faz para impugnar o artigo 1º, com seus parágrafos 1º e 2º, o artigo 2º, com seus parágrafos 1º e 2º, além do inteiro teor do artigo 7º, todos da Lei 8.033, de 17 de dezembro de 2003, do Estado do Mato Grosso. Os dispositivos sob suspeita de inconstitucionalidade estão assim legendados. Artigo 1º. Fica instituído o selo de controle dos atos dos serviços notariais e de registro para implantação do sistema de controle das atividades dos notários e dos registradores, bem como para obtenção de maior segurança jurídica quanto à autenticidade dos respectivos atos. O valor de cada selo de controle corresponde a 10 centavos de real e não será repassado ao usuário. O valor do selo de controle será reajustado na mesma proporção da recomposição dos valores dos emolumentos dos serviços notariais. Artigo 2º. Cada ato notarial ou de registro praticado receberá selo de controle, que será utilizado sequencialmente da seguinte forma. A. O número de selos deverá corresponder à quantidade de atos praticados num único documento. B. Quando um documento possuir mais de uma folha e constituir um só ato, o selo será colocado onde houver assinatura do servidor responsável pelo ato. C. Quando um documento possuir mais de uma folha e vários atos, os selos correspondentes aos atos poderão ser distribuídos pelo documento. Parágrafo 1º. A não utilização do selo de controle, de acordo com as regras fixadas nesta lei, acarretará a invalidade do ato. Parágrafo 2º. As cópias dos documentos expedidos e destinados ao arquivo da serventia deverão conter o número de série dos respectivos selos de controle. Finalmente, o artigo 7º. Além daqueles já previstos em lei, constituem recursos do Fundo de Apoio ao Judiciário, FUNAJURES, os valores provenientes do fornecimento dos selos de controle dos serviços notariais e de registro e até 20% do total dos emolumentos cobrados em razão das atividades do serviço notarial e registral, previsto nas tabelas constantes da Lei 7.550, de 3 de dezembro de 2001, e alterações posteriores, fecho aspas. Já no tocante aos dispositivos constitucionais que se têm por violados, são eles os artigos 5º, inciso 36, 19, inciso 2º, 22, inciso 25, 150, inciso 4º, 153, inciso 3º, 155, incisos 1º, 2º e 3º, 156, inciso 3º e 236, parágrafo 1º. Nessa marcha batida, é que a autora declina os fundamentos jurídicos da sua pretensão de ver julgada procedente a ação direta, sustentando inicialmente que os dispositivos censurados instituíram, aspas, impostos incidindo sobre a prestação dos serviços notariais e registrais, erigindo como base de cálculo a remuneração bruta auferida pelos notários e registradores em razão daquela prestação de serviços públicos. Fecho aspas. E acrescentando que é direito subjetivo dos notários e registradores a percepção integral dos emolumentos. Direito esse assegurado pelo artigo 236, parágrafos 1º e 3º da Constituição de 1988,
bem como pelo artigo 28 da Lei Federal 8.935, de 18 de novembro de 1994. Firme em tais premissas, a requerente argumenta que, ao, aspas, determinar a apropriação de parte ou do todo dos emolumentos percebidos pelos notários e registradores em razão da respectiva prestação de serviços, fecho aspas, a Lei Estadual 8.033, de 2003, feriu o direito adquirido dos associados dela, autora da presente ADIM. Não é tudo. A requerente segue em frente para dizer que o artigo 155 da Carta Republicana de 1988 outorgou competência aos Estados-membros apenas para instituírem tributos incidentes sobre a transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direito, b, as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transportes interestadual e intermunicipal, e c, a propriedade de veículos automotores, Daí concluir que, aspas, não há previsão constitucional para que o Estado de Mato Grosso crie impostos incidentes sobre os serviços notariais, de registro e a respectiva remuneração bruta auferida pelos notários e registradores em decorrência do pagamento direto dos usuários em contraprestação desses serviços, aspas fechadas. Por derradeiro, a autora, a derradeira, a autora enxerga vício de inconstitucionalidade formal no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Estadual em Foco, por disciplinar a matéria da competência legiferante privativa da União, registros públicos, artigo 19, número 2, 22, número 5 e 236, parágrafo 1º da Constituição Federal. Prossigo no relatório para averbar que solicitei informações aos requeridos, mas apenas o governador do Estado do Mato Grosso atendeu ao chamado. Em seu arrazoado, o chefe do Poder Executivo rechaça a tese esgrimida na inicial e, ao fazê-lo, Sua Excelência salienta que, aspas, a lei claramente menciona que o objeto é controle dos atos notariais e autenticidade dos mesmos. Não significa criação de imposto ou emolumentos, mas tão somente estabelecer certeza e autenticidade dos atos notariais, onde, sem o devido selo, ficaria faltando o principal efeito, qual seja a validade do ato notarial. Assim, cabe diferenciar o tributo denominado taxa, a qual se caracteriza por apresentar, na hipótese da norma, a descrição de um fato revelador de uma atividade estatal, direta e especificamente dirigida ao contribuinte. No caso em concreto, é o governador quem o diz. Estamos diante de um tributo, na modalidade de taxa, pela utilização efetiva e potencial do uso do serviço cartorial, o qual, para validar o ato necessário, possui o selo no documento que for expedir. Fecho aspas. Mais adiante, o primeiro requerido ainda argumenta que, aspas, outro argumento do autor da ADIM em apreço se refere ao disposto no artigo 236, parágrafos da Constituição Federal, que trata dos serviços notariais e de registro, os quais são exercidos em caráter privado, mediante delegação do poder público, e a lei iria regular os emolumentos aos atos praticados pelos respectivos serviços. A Lei Estadual 8.033 não regulou emolumentos sobre valores a serem cobrados dos atos prestados diretamente ao contribuinte que venha necessitar dos serviços. Porém, estabeleceu a necessidade de selo de autenticação e controle dos atos, o que compete ao Poder Judiciário local assim proceder. Fecho aspas. A título de arremate, o requerido pondera que a Lei Federal 8.935, que é de 1994, que regula os serviços notariais e de registro, o faz de forma geral, identicamente aos comandos da Lei 10.169, de 2000. Sendo assim, a União apenas instituiu normas gerais sobre tais serviços, autorizando que os Estados e o Distrito Federal fixassem o valor dos emolumentos quanto aos atos praticados pelas respectivas serventias extraforenses de serviços notariais e de registro. Digo mais, em data de 5 de 2004, adotei
o rito previsto no artigo 12 da Lei 9.868, de 99. Daí porque abre vista dos autos sucessivamente ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República. Enfim, consigno que as folhas 211 e 220, o nobre Advogado-Geral da União exarou sua manifestação, defendendo a procedência da ação direta de inconstitucionalidade, tão somente quanto ao parágrafo 1º do artigo 2º do Diploma Legal em Estudo, por afronta aos artigos 22, 25 e 236, parágrafo 1º, todos da Constituição Republicana. Convergentemente, o douto Procurador-Geral da República posicionou-se pela procedência parcial da presente ação para o fim de se declarar a inconstitucionalidade do mesmo parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Mato-Grossense, número 8.033, de 2003. É o relatório, senhor presidente. Pelo requerido, governador, haverá sustentação oral do requerente? Esse aqui não se apresentou hoje, né? Tá aí o requerente. Pelo requerente não tem? Só esse aqui, doutor. Pelo requerido, pela requerida Assembleia Legislativa do Estado, doutor Roberto Quiroga Mosqueira. Ué, mas tu não vai falar? Excelentíssimo senhor presidente, ministro Nelson Jobim, excelentíssimo ministro relator, doutor Carlos Brito, senhores ministros, ilustre procurador-geral. Nos 15 minutos regimentais, gostaria de sintetizar a questão hoje em discussão, hora em discussão. Creio que talvez 3 respostas a 3 indagações fariam com que pudéssemos efetivamente analisá-lo na sua integralidade. A primeira questão de fundo, com relação a esta ação da ANOREG e outras tantas que já estão neste tribunal, diz respeito a quem deve efetivamente custear a fiscalização dos serviços notariais e de registros no país, em vista do disposto no artigo do texto constitucional. Ou seja, é sabido que o texto constitucional atribuiu ao Poder Judiciário, né, toda a tarefa de fiscalização das serventias e, portanto, a questão de fundo que se coloca é: deve o Poder Judiciário sangrar suas receitas orçamentárias no serviço de fiscalização de tais serventias, sem receber a contrapartida daqueles que efetivamente prestam o serviço notorial ou de registro à população? Essa é a primeira questão, creio, que se coloca nesta ação direta de inconstitucionalidade. Segunda questão, obviamente de igual importância nesta discussão, é se admitir que o Poder Judiciário, no caso por intermédio do seu referido Estado, da sua unidade federada, venha a criar tributos que custeiem esse exercício de um poder de polícia, ou quiçá o serviço público de fiscalização desses atos notoriais, se essa função, né, pode ser custeada por tributos, em especial por taxas, e que espécie de taxa deve ser atribuída a tais atribuições do Poder Judiciário. Esta é a segunda questão. Por fim, no caso específico desta ação direta, deve-se perquirir: o Estado do Mato Grosso criou taxa pelo exercício do poder de polícia ou imposto? Se criou taxa pelo exercício do poder de polícia, a criou bem e, portanto, nesse patamar não haveria qualquer óbice à sua cobrança, instituição e, portanto, que a partir de então os serviços notoriais, serviços de registro pudessem, né, contribuir com o custo que o Poder Judiciário tem na fiscalização de tais atribuições. Creio, senhores ministros, que estas são as 3 questões, com a devida vênia, de fundamental importância para o deslinde desta ação. Com relação ao primeiro tema, ou seja, deve o Poder Judiciário custear com seus recursos próprios todas essas tarefas de fiscalização? Exemplo: custos com concursos públicos praticamente anuais para a ocupação de todas as serventias, custos com funcionários controladores de arrecadação e de fiscalização de todas as serventias
né, dos respectivos ofícios? Deve o Poder Judiciário sangrar com suas dotações orçamentárias todos os custos decorrentes, né, de administração, da própria administração destas serventias, quando da necessidade de verificação de autenticidade, de segurança dos atos notariais? Ou pode o Estado, no caso, por intermédio de sua competência tributária, instituir tributos para custear tais encargos? Apenas a título de exemplo, o Estado de Mato Grosso hoje dispõe de praticamente 141 municípios que necessitam desses serviços públicos notariais. Perto de 200 distritos que precisam ser, né, disponibilizados serviços e, portanto, o Poder Judiciário, na sua função de fiscalização, deve também lá estar. Só a título de exemplo, o Estado de Mato Grosso, o Poder Judiciário em especial, disponibiliza 25 funcionários apenas como controladores de arrecadação para todo o seu Estado, só como controladores de arrecadação. A propósito, há poucas semanas, o Poder Judiciário de Mato Grosso disponibilizou funcionários para 15 dias de fiscalização em dois ofícios da comarca de Poxoréu, no qual custos estimados de perto de R$30 mil apenas para fiscalizar todo o serviço notorial e de registro de suas comarcas. Perto de 200 distritos, perto de 70 comarcas. Portanto, parece-nos que nessa primeira questão, ou seja, deve o Poder Judiciário custear por intermédio de dotações orçamentárias ou por intermédio de exações tributárias? Senhores ministros, neste particular, parece-nos claramente que pode, né, o Estado, por intermédio da sua competência tributária, instituir exações tributárias, né, que se destinem justamente a custear tais serviços ou a reparar o encargo, o ônus decorrente da própria fiscalização absolutamente exigida do Poder Judiciário nesse particular. Segunda questão, também de extrema relevância, se admite a possibilidade de custear tais encargos por tributos, é se a instituição desses tributos acarreta, como diz a requerente, no caso, a infringência à integralidade do recebimento dos emolumentos por parte das serventias. Seria o tributo uma espécie de confisco a esses emolumentos, a essas receitas, a essas contraprestações pelos serviços públicos notoriais? Estariam aí infringidas, né, tais normas constitucionais? No caso específico desta ação direta, a instituição de taxa de polícia, nos termos instituídos, no qual se cobra um valor fixo sobre a quantidade de atos e um valor variável sobre valor, né, efetivamente acarretado nesses serviços, no caso dos emolumentos, essa junção de duas variantes na cobrança da base de cálculo efetivamente a transforma em imposto e não numa taxa? Estaria eventualmente o Estado de Mato Grosso invadindo competência da União ao instituir um selo que, na verdade, vai dar a esses atos notariais a verdade, a autenticidade e segurança para toda a população quando da sua edição? Nesse particular, senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro relator, a base de cálculo instituída pela lei matogrossense estipula apenas como critério mensurador, apenas como índice para mensurar os serviços de fiscalização que a ele é atribuído por dicção constitucional, né, um valor fixo por quantidade, portanto, primeira variável, somada a um valor já, aí sim, variável, formando como todo a base de cálculo desse tributo. Em momento algum, se pode admitir a instituição de um imposto quando é claro o exercício de poder de polícia por parte do Poder Judiciário, no qual o Poder Judiciário verifica a autenticidade do documento, dá segurança àquele que se dirige a uma serventia e pede, portanto, um ato notarial ou um ato de registro.
portanto, exercício de poder de polícia plenamente definido, tanto no Código Tributário Nacional como uma limitação à nossa liberdade, mas por função e como único intuito a segurança do próprio contribuinte. Admitir-se que o Estado mato-grossense teria criado imposto, estando claramente definida a sua função, que é o exercício do seu poder de polícia de fiscalização, seria desvirtuar, sobremaneira, a exação tributária criada pela Lei 8.033. Fica claro em todo momento que este é o serviço que o Poder Judiciário faz, esta é sua atribuição e, portanto, absolutamente constitucional e absolutamente razoável a instituição de taxas para que tais custos não sejam supridos por dotações orçamentárias do próprio Poder Judiciário. No tocante à integralidade dos vencimentos, com a devida vênia, senhores ministros, desde o texto constitucional de 88, os privilégios odiosos não existem mais no sistema constitucional. Até aquele momento, magistrados com a devida vênia, militares, apresentavam, sim, privilégios odiosos com a devida vênia nesse particular. A doutrina assim qualificou. Admitir-se que a cobrança de tributos daqueles que efetivamente demandam atribuições do Estado e do Poder Judiciário, atribuindo a si a possibilidade de uma imunidade nesse sentido, é desvirtuar o sistema. É praticamente deixar que o exercício da competência tributária dos Estados sejam efetivamente exercidos no cumprimento das suas atribuições. Parece sobremaneira, agressiva a posição de evitar-se ou eximir-se de encargos fiscais na defesa da integralidade dos emolumentos ou das suas remunerações. Agregada a isso, coloca a requerente a questão do confisco, que seria confiscatória tal taxa, tal exação. Este tribunal e a doutrina tributária brasileira, face às dificuldades que referido princípio já enseja na discussão de qualquer caso prático, por demais também exagerado seria dizer-se que, neste caso, poder-se-ia admitir um caso de confisco. O critério adotado, sem dúvida, o índice de mensuração, é um valor fixo agregado a um valor variável, os emolumentos. E esse índice, e este parâmetro, dá, numa grandeza bastante razoável, o serviço prestado pelo Poder Judiciário quanto à autenticidade e segurança dos atos notoriais. Portanto, a segunda questão a que nos referimos, senhor ministro relator, senhores ministros, diz respeito à total constitucionalidade da taxa instituída pela Lei 8.033. Primeiro, utilizou o fato absolutamente disposto em dicção constitucional. Prestação de serviço público, como quis, em alguns momentos, o entendimento da requerida, mas, em verdade, pelo exercício do poder de polícia, previsto de forma clara no Código Tributário Nacional. Não atingiu os vencimentos dos tabeliães e escrivães, não ocasionou a irredutibilidade dos seus vencimentos. E muito pouco trata-se de taxa confiscatória, uma vez que dentro de padrões absolutamente razoáveis no sistema tributário. E, por fim, a terceira questão que se coloca no presente caso diz respeito ao selo de controle, que teria a requerida invadido competência da União no tocante à legislação de registros públicos. Ora, senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro relator, no caso, fica claro que o selo é utilizado apenas e tão somente como forma de controle. Trata-se de norma administrativa, não trata-se de norma de invasão de competência legislativa por parte da União. Não se trata de mudar a legislação de registro público. Trata-se, sim, de criar instrumento que dê efetividade à norma de instituição desta taxa. Efetividade com relação à fiscalização e controle. E, portanto,
dentro dos estritos limites da competência do Estado. Diante disso, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos senhores ministros, senhor ministro-presidente Nelson Jobim, os requeridos requerem, né, a não procedência desta ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que as 3 questões colocadas inicialmente ficam claramente definidas. Já finalizando, o Estado pode, por intermédio, sim, de exações tributárias, suprir os seus custos com esta atribuição que lhe foi atribuída pelo texto constitucional. O tributo correto é taxa de polícia. E, no caso, a Lei 8.033 do Estado do Mato Grosso obedece todos os requisitos do texto constitucional para tanto. Daí porque requer-se a improcedência desta ação. Obrigado. Ministro relator. Senhor presidente, reconheço de pronto a legitimidade ativa da ANOREG. Por isso que acedo ao pensar jurisprudencial desta Suprema Corte, notadamente quanto ao decidido na ADIM 1751, relator ministro Moreira Alves. Além disso, entendo satisfeito o requisito da pertinência entre as finalidades institucionais da acionante e o centrado objeto desta ação. Passando ao exame de mérito, começo por dizer que a sua correta solução passa pela análise da natureza e regime jurídico dos tais, aspas, serviços de registros públicos, cartorários e notoriais, fecho aspas, que a Lei Maior da República sintetizou sob o nome de, aspas, serviços notariais e de registro, fecho aspas, artigo 236, cabeça e parágrafo 2º. Quero dizer, a formulação de qualquer juízo de validade ou invalidade dos dispositivos legais postos em xeque deve ser precedida de um cuidadoso exame do tratamento constitucional conferido às atividades notariais e de registro. Registro público já é a adjetivação feita pelo inciso 25 do artigo 22 da Constituição, versante sobre a competência legislativa que a União detém com privatividade. Com este propósito, pontuo que as atividades em foco deixaram de figurar no rol dos serviços públicos que são próprios da União, incisos 11 e 12 do artigo 21 especificamente, como também não foram listadas enquanto competência material dos estados ou dos municípios, artigos 25 e 30, respectivamente. Nada obstante, é a Constituição mesma que vai tratar do tema já no seu derradeiro título permanente, o de número 9, sob a denominação de Disposições Gerais, para estatuir o seguinte, artigo 236, os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Parágrafo 1º, lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos e definirá a fiscalização dos seus atos pelo Poder Judiciário. Parágrafo 2º, lei federal estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Finalmente, parágrafo 3º, o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de 6 meses, fecho aspas, e prossigo. Vai além a regração constitucional federal sobre a matéria, porque o ato das disposições constitucionais transitórias também dispõe sobre o mesmo assunto, nos seguintes termos, artigo 32. O disposto no artigo 236 não se aplica aos serviços notariais e de registro que já tenham sido oficializados pelo poder público, respeitando-se o direito de seus servidores. Fecho aspas. Pois bem, daqui se infere que, tirante os serviços notariais e de registro já oficializados até o dia 5 de outubro de 1988, todos os outros têm o seu regime jurídico fixado pela parte permanente da Constituição Federal. Mais precisamente, os demais serviços notariais e de registro têm o seu regime jurídico centralmente estabelecido pelo artigo 236 da Lei Republicana. Um regime jurídico, além do mais,
que pensamos melhor se delinear pela comparação inicial com o regime igualmente constitucional dos serviços públicos, versados estes, basicamente, no artigo 175 da Lei Maior. Por isso que, do confronto entre as duas categorias de atividades públicas, temos para nós que os traços principais dos serviços notariais e de registro sejam os seguintes. Primeiro, serviços notariais e de registro são atividades próprias do poder público, pela clara razão de que, se não o fossem, nenhum sentido haveria para a remissão que a lei mais alta, federal, expressamente faz ao Instituto da Delegação a pessoas privadas. É dizer, atividade de senhorio público, por certo, porém obrigatoriamente exercidas em caráter privado. Constituição Federal, artigo 236, cabeça. Não facultativamente, como se dá agora sim com a prestação dos serviços públicos, desde que a opção pela via privada, que é uma via indireta, se dê por força de lei de cada pessoa federada que titularize tais serviços públicos. Número 2. Cuida-se de atividades jurídicas do Estado, e não simplesmente materiais, cuja prestação é traspassada para os particulares mediante delegação, já foi assinalado, não por conduto dos mecanismos da concessão ou da permissão, normados pelo artigo 175 da Constituição, como instrumentos contratuais de privatização do exercício dessa atividade material, em que se constituem os serviços públicos. Terceiro, a delegação que lhes timbra a funcionalidade não se traduz, por nenhuma forma, em cláusulas contratuais. Ao revés, exprime-se em estatuições unilateralmente ditadas pelo Estado, valendo-se este de comandos veiculados por leis e respectivos atos regulamentares. Mais ainda, trata-se de delegação que somente pode recair sobre pessoa natural, e não sobre uma empresa ou pessoa mercantil, visto que de empresa ou pessoa mercantil é que versa a Magna Carta Federal em tema de concessão ou permissão de serviço público. Número 4. Para se tornar delegatária do poder público, tal pessoa natural há de ganhar habilitação em concurso público de provas e títulos, não por adjudicação em processo licitatório, regrado pela Constituição como antecedente necessário do contrato de concessão ou permissão para o desempenho de serviço público. 5. Quinto, está-se a lidar com atividades estatais cujo exercício privado jaz sob a exclusiva fiscalização do Poder Judiciário e não sob órgão ou entidade do Poder Executivo, sabido que por órgão ou entidade do Poder Executivo é que se dá a imediata fiscalização das empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos. Reversamente, por órgãos do Poder Judiciário é que se marca a presença do Estado para conferir certeza e liquidez jurídica às relações interpartes, com esta conhecida diferença. O modo usual de atuação do Poder Judiciário se dá sob o signo da contenciosidade, enquanto o invariável modo de atuação das serventias extraforenses não adentra essa delicada esfera da litigiosidade entre sujeitos de direito. Número 6. Enfim, as atividades notariais e de registro não se inscrevem no âmbito das remuneráveis por tarifa ou preço público, mas no círculo das que se pautam por uma tabela de emolumentos, jungidos estes a normas gerais que se editam por lei necessariamente federal. Características de todo destoantes, repise-se, daquelas que são inerentes ao regime dos serviços públicos. Numa frase, então, serviços notariais e de registro são típicas atividades estatais, mas não serviços públicos propriamente. Inscrevem-se, isto sim, entre as atividades tidas como função pública lato sensu, a exemplo das funções de legislação, diplomacia, defesa nacional, segurança pública, trânsito, controle externo e tantos outros cometimentos que,
nem por ser de exclusivo domínio estatal, passam a se confundir com serviço público. Diga-se mais, se os serviços notariais e de registros não têm a natureza nem o regime jurídico dos serviços públicos, mais adiante eu vou ressalvar a posição do Supremo, o mesmo é de ser dito quanto à natureza e ao regime normativo dos cargos públicos efetivos. A identidade aqui é tão somente quanto a exigência constitucional da aprovação em concurso público de provas e títulos como pré-requisito de investidura na função, obedecida à ordem descendente de classificação. É que, se não existe cargo público efetivo sem uma específica função estatal, pode haver uma específica função estatal desapegada de um cargo público, do lado de fora dele, portanto, tal como se dá com a função de síndico de massa falida, leiloeiro, jurado, mesário, fiscal eleitoral, verba e grácia. Deveras, se o cargo público efetivo é provido por nomeação, toda serventia cartorária extrajudicial tem na delegação a sua inafastável forma de investidura. Se o exercício dos cargos públicos efetivos é remunerado diretamente pelos cofres do Estado, o exercício das atividades notariais e de registro é pago pelas pessoas naturais ou pelas pessoas coletivas que deles se utilizem. Se ao conjunto dos titulares de cargo efetivo se aplica um estatuto ou regime jurídico funcional comum, ditado por lei de cada qual das pessoas federadas a que o servidor se vincule, o que recai sobre cada um dos titulares de serventia extrajudicial é um ato unilateral de delegação de atividades, expedido de conformidade com lei específica de cada Estado membro ou do Distrito Federal, respeitadas as normas gerais que se veiculem por lei da União acerca dos registros públicos e da fixação dos sobreditos emolumentos. Inciso 25 do artigo 22 e parágrafos 1º e 2º do artigo 236 da Constituição de 1988, um pouco mais acima transcritos. Se as pessoas investidas em cargo público efetivo se estabilizam no serviço do Estado, vencido com êxito o que se denomina de estágio probatório, e ainda são aquinhoadas com aposentadoria do tipo estatutário, pensão igualmente estatutária para seus dependentes econômicos, possibilidade de greve, direito à sindicalização do tipo profissional, não da espécie econômica, e mais uma cláusula constitucional de irredutibilidade de ganhos incorporáveis aos respectivos vencimentos ou subsídios, nada disso é extensível aos titulares de serventia extraforense, jungidos que ficam os notários aos termos de uma delegação administrativa que passa ao largo do estatuto jurídico de cada qual dos conjuntos de servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Se nenhum titular de cargo efetivo pode assalariar terceiros para o contínuo desempenho das funções que lhes são próprias, é precisamente isso o que normalmente faz o titular de serventia extraforense, postando-se, então, como típico empregador perante os empregados que fica autorizado a contratar para o bom funcionamento da unidade administrativa de que vier a ser delegatário. Em palavras outras, senhor presidente, as marcantes diferenciações pululam a partir do próprio texto da Magna Carta Federal, permitindo-nos a serena enunciação de que as atividades notariais e de registro nem se traduzem em serviços públicos, nem tampouco em cargos públicos efetivos. Quero dizer, assim como o inquérito policial não é processo judicial, nem processo administrativo investigatório, mas inquérito policial mesmo, logo um tessium genus, o ministro Pertence tem enfatizado isso nos seus votos. Assim como o Distrito Federal não é Estado-membro nem município, mas tão somente o próprio Distrito Federal, assim como os serviços forenses não são outra coisa senão serviços forenses em sua peculiar ontologia, assim como os processos de contas não são exatamente nem processo legislativo, nem processo jurisdicional, nem rigorosamente processo administrativo,
Assim também os serviços notariais e de registro são serviços notariais e de registro simplesmente, e não qualquer outra atividade estatal. Certo é, contudo, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem os serviços notariais e de registro como espécie de serviço público. Atividade estatal, sim, porém da modalidade serviço público, em desabono, portanto, da qualificação jurídica aqui empreendida. E, à guisa de ilustração, eu cito o que restou decidido no RE 209.534, ministro Carlos Veloso, a DIN 865, medida cautelar, ministro Celso de Mello, a DIN 1719, Maurício Correia, e assim avante. O ministro Nelson Jobim também está aqui citado na DIN 1778. Nada obstante, quer sob a categorização de atividade estatal não constitutiva de serviço público, este o nosso pessoal entendimento, data vênia, quer debaixo dessa outra categorização cognoscitiva, segundo os precedentes deste Supremo Tribunal Federal, é do meu pensar que o instrumento normativo sob censura não criou uma nova modalidade de imposto. Não criou uma nova modalidade de imposto. Apenas instituiu taxa em razão do exercício do poder de polícia. E, nota de rodapé, eu defino poder de polícia segundo o Código Tributário Nacional. Poder que assiste aos órgãos diretivos do Judiciário, notadamente no plano da vigilância, orientação e correição da atividade em causa, a teor do parágrafo 1º do artigo 236 da Constituição Federal. No fluxo desta compreensão das coisas, registro que tema semelhante ao presente já foi enfrentado nesta excelsa Corte de Justiça. Refiro-me à ADIM 2129, medida cautelar, relator ministro Nelson Jobim, em cujo corpo a maioria do plenário indeferiu o pedido de medida liminar então formulado. Eis uma ilustrativa passagem do voto condutor do ministro Jobim. A Lei 2049-99 destinou 3% dos emolumentos percebidos pelas serventias extrajudiciais ao Fundo Especial para instalação, desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades dos judiciários especiais cíveis e criminais. Compete à administração pública delimitar o exercício dos direitos individuais em prol do interesse público. Ela o faz via seu poder de polícia. O exercício desse poder é exatamente um dos fatos geradores de taxa. Fecho aspas. Artigo 145, 2, Constituição, e 77, 78 do CTN. Senhor presidente, neste lanço, calha ainda fazer um parêntese, abrir um parêntese para consignar que este egrégio tribunal vem admitindo a destinação de parte da arrecadação dos emolumentos a órgão público e ao próprio Poder Judiciário. Daí a seguinte parte do voto proferido pelo ministro Carlos Veloso, na ADIM 1145, aspas. Na ADIM 2059, Paraná, relatou o ministro Nelson Jobim, ficou esclarecidos que é possível a destinação do produto da arrecadação da taxa para órgão público não estranho aos serviços notariais. Se essa destinação é para o próprio Poder Judiciário, esclareceu o ministro Moreira Alves, não há dúvida de que é possível, pois não se trata, como ocorre, por exemplo, com a Caixa de Assistência da OAB, de pessoa jurídica de direito privado. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da mencionada ADIM 2059 Paraná, decidiu pela regularidade da destinação do produto da arrecadação da taxa a órgão público, naquele caso, ao próprio Poder Judiciário. Fecho aspas. Ora bem, se é assim, vale repetir, se tem a natureza de taxa de polícia o tributo instituído pela lei mato-grossense aqui impugnada, artigo 7º, penso inexistir a alegada violação ao artigo 155, incisos 1º, 2º e 3º, e 156, inciso 3º, todos da lei mais alta da República Federativa do Brasil. Nessa vertente subsuntiva, peço vênia ao ministro Eros Grau para dizê-lo, Nessa vertente, subsuntiva, de juízo de subsunção. Do ministro Sidney Sanches. O ministro Eros está dizendo lastimável, mas tudo bem.
Tá bom. Nessa vertente, vamos tirar o subsuntivo. Ainda me parece carecedora de fundamento a petição de ingresso, no trecho em que afirma o desrespeito ao inciso 3º do artigo 153 da Magna Lei. Dispositivo constitucional esse que atribui à União a competência para instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza. E assim me posiciono, porque, segundo anotei um pouco mais acima, o tributo instituído pela Lei 8.033 do Estado de Mato Grosso possui natureza jurídica de taxa e, por isso mesmo, não se confunde com imposto. Sigo na formatação deste voto para lembrar que a requerente desta ação constitucional também argumenta que o artigo 28 da Lei 8.935/94, Lei dos Cartórios, confere aos notários e registradores o direito subjetivo de receberem integralmente os emolumentos fixados em lei, donde o reclamo de que, ao determinar a apropriação de parcela desses emolumentos, o diploma legal aqui impugnado afrontou o disposto no artigo 5º, 36 da Constituição Federal. Assim não se me afigura, ainda uma vez devo dizê-lo, pois esse outro questionamento já é circunscrito às fronteiras do cotejo entre normas subconstitucionais, que, por se constituir em confronto que só é direto no plano infraconstitucional mesmo, insuscetível se torna para se presta para manejar, para autorizar o manejo de um tipo de ação de controle de constitucionalidade que não admite intercalação normativa entre o diploma impugnado e a Constituição da República. Aliás, não foi outra a conclusão a que chegou o ministro Nelson Jobim, no julgamento da medida cautelar que se continha na pré-falada ADIM 2129. Confira-se o fundamento do ministro Nelson Jobim. Eu, especificamente sobre imposto de renda, vou tecer um comentário aqui. O ministro Nelson Jobim, aspas, poder-se-ia dizer que, e a inicial não faz, que no presente caso não estariam os titulares das serventias percebendo o valor integral dos emolumentos, como determina a lei federal. Mas esse enfoque importa no confronto da lei estadual com a lei federal. Nada com a Constituição. Então, eu me louvei nesse precedente do ministro Jobim e... Realmente, a nossa jurisprudência chegaria a tais excessos de cerimônia. Mas, na verdade, de uma lei, seja ela federal, municipal ou estadual, que diz que a integralidade dos emolumentos cabe aos notários, oficiais, aos titulares, se pode tirar a ilegitimidade de um tributo. Por isso é que eu disse, coitado do imposto de renda. É, perfeito. Está certo. Agradeço a parte de Vossa Excelência. E não há dúvida quanto à Achegas. interpretação da lei federal, não há dúvida que a gente tivesse que passar pela interpretação da lei federal para chegar em constitucionalidade, não. A lei federal efetivamente diz que os emolumentos são integralmente percebidos pelo titular. Outra coisa é incidência ou não de tributos. Perfeitamente. Fundamentação irretocável de Vossa Excelência, como de hábito. Avance, Vossa Excelência. Senhor presidente, já no tocante à suposta violação ao inciso 4º do artigo 150 da Constituição Federal de 1988, observe que o artigo 7º do instrumento normativo ora combatido previu que, aspas, constituem recursos do Fundo de Apoio ao Judiciário, Funajures, os valores provenientes do fornecimento dos selos de controle dos serviços notariais e de registro e até 20% do total dos emolumentos cobrados em razão das atividades do serviço notarial e registral previsto nas tabelas constantes da Lei 7.550, 3 de dezembro de 2001 e alterações posteriores. É dizer, além daqueles já previstos em lei, os recursos do Fundo de Apoio ao Judiciário, Funajures, são constituídos por duas parcelas distintas, a saber, a. Os valores provenientes do fornecimento dos selos de controle dos serviços notariais e de registro. E, b.
até 20% do total dos emolumentos cobrados em razão das atividades de serviço notarial e registral. A seu turno, o artigo 8º da Lei 8.033 assim dispõe. Artigo 8º. A Corregedoria Geral de Justiça criará 3 categorias de serviços notariais, assim constituídas: serventias pequenas e deficitárias, serventias médias, serventias grandes. Parágrafo único. As serventias pequenas e deficitárias são isentas do pagamento do disposto no artigo 7º, que serão cobradas das outras categorias através de valores progressivos, segundo tabelas que acompanham a lei. Muito bem. Dessas transcrições normativas, o que se lê me parece claro. A taxa instituída pelo artigo 7º do diploma legal posto sob censura observou a exata proporção da capacidade contributiva das respectivas serventias. Tratou desigualmente os desiguais, em razoável proporção, o que me impede de enxergar a alegada ofensa ao inciso 4º do artigo 150 da Magna Carta de 1988. Passo agora a examinar a tese de que o legislador de Mato Grosso usurpou a competência legiferante, que é privativa da União, para dispor sobre registros públicos. Ao fazê-lo, tenho como fundamentado o inconformismo da autora no ponto. É que, ao instituir o selo de controle dos atos dos serviços notariais e de registro, a Lei Estadual 8.033, o que o fez como requisito de validade dos atos de criação, preservação, modificação e extinção de direitos e obrigações. Artigo 2º, parágrafo 1º. Imiscuindo-se, ipso facto, na competência legislativa que a Magna Carta Federal outorgou à União com privatividade. Constituição Federal, artigo 22, inciso 25. Veja-se a esse propósito que não foi outro o entendimento adotado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIM 1752, medida cautelar, relator ministro Marco Aurélio. Disse o eminente ministro: emolumentos, autenticação de atos notariais, veículo de criação, provimento da Corregedoria. Ao primeiro exame, surge a relevância do pedido de suspensão e o risco de manter-se com plena eficácia provimentos de corregedoria, criando, de forma onerosa, selo de autenticação, a constar necessariamente de todo e qualquer ato notarial. Conflito dos provimentos 2397, de 25 de junho de 1997, e 31 de 97, de 17 de julho, com a Carta Política da República, liminar passível de concessão. Fecho aspas. Nessa contextura, estou encerrando, senhor presidente, é o fecho, julgo parcialmente procedente o pedido da presente ação direta. Só o parágrafo 1º do artigo 2º. Para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da Lei Mato Grossense 8.033, bem como da expressão. Não. Julgo parcialmente o Primeiro do pedido. artigo 2º, né? Isso. O pedido da presente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos, Não, do parágrafo 1º. dos parágrafos. Não, eu digo, eu falou em artigo, não. Parágrafo 1º do artigo 2º, Parágrafo 1º do artigo 2º. Perfeito. que estabelece como condição de validade do ato a existência do selo. Perfeito. Ok. Muito bem. Agora, essas expressões também, os valores provenientes do fornecimento dos selos de controle de serviços notariais e de registro também, constante do artigo 7º do mencionado Por quê? diploma legal. A expressão, os valores provenientes do fornecimento dos selos de controle de serviços notariais e de registro, também eu declaro inconstitucional. Qual é o porquê disso? É o artigo 7º. Que é o fundo, né? Que é É um os... pouco difícil para acompanhar o que é salvo, então, em seu voto. Não, eu entendo. Não, é que só o parágrafo A primeiro. taxa instituída é constitucional. A destinação da taxa também é constitucional. Agora, Vossa Excelência não enfrentou o problema da iniciativa, né? Da iniciativa, enfrentei. Entende que o presidente do tribunal teria a iniciativa da lei? Isso foi impugnado. Constou da impugnação. Constou. Quem seria a iniciativa? De quem foi a iniciativa? Eu não sei. Iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça. Sim. Consta da inicial que é a iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça. Páginas, folhas 2, a inicial. Eu acho que está correta a iniciativa. Vou ver aqui a Constituição.
tocante ao Supremo Tribunal Federal. Não, não tem previsão para isso, não tem. para iniciar o processo legislativo nessa matéria. É só para... Bom... Artigo 80, 90... Compete privativamente. Diz a Constituição, no artigo... Esse tema foi enfrentado anteriormente 96. aqui pelo Supremo? Acho que não, né? Porque é algo que discrepa a mais não poder da Carta da República. Não, mas aí é né? uma interpretação que E Vossa aí- Excelência e está aí- dando. Não, né? não, eu estou dando, não. Eu estou tendo presente o disposto no artigo 96 e a prática quanto à iniciativa de projetos. Jamais me defrontei com um caso, um processo objetivo, versando iniciativa do Judiciário para criar taxa. Pelo menos nesses 15 anos que eu aqui estou. Mas taxa em função de uma atividade que compete ao Poder Judiciário. Hein? Não foi objeto de impugnação. Agora, não foi, eu não vi se foi objeto de impugnação. Viu? Hein? Senhor presidente, Eu sei que a Casa de Pedir é aberta. senhor presidente, Agora, eu estou dizendo, eu não enfrentei especificamente essa questão, porque não me lembro de haver nada. Hein? Tá na iniciativa. Pode ler, por favor? Pode ver. Tem que organizar o serviço. Taxa, eu acho que pode. Taxa? Taxa para organização do serviço. Né? senhor presidente, A organização do serviço envolve o seu custeio. Claro, e o cálculo do Se nós custeio, entendemos que a taxa é legítima, porque custeia o serviço, que Ela tem se que ser destina na organizado própria. por lei de iniciativa. Do Poder Judiciário, eu estou achando também que sim. Isso não é privativo do... Não é privativo chefe do do executivo. executivo. Não é iniciativa Se reservada. não é privativo do chefe do O executivo... problema é que eu acho que E é... trata-se de serviços próprios do Poder Judiciário. Aqui, exatamente, aqui o Poder Judiciário cabe organizar, fiscalizar. Implícita está a criação, a faculdade de criar, E vamos, presidente. não é verdade? Ministro O Veloso, rédito observe que essa remunerador. Essa Ministro decisão Veloso, tem é que- importante, essa análise tem importância, não no caso concreto específico, tendo em vista a reforma que se estabeleceu do Poder Judiciário em emenda 45, que atribui todas as taxas e emolumentos ao Serviço Judiciário. Ah, perfeito. Então, Mais veja, isso, Ministro, né? aí é atribuição do resultado da Mais isso. aplicação de uma lei. mas aí o problema da iniciativa é que está exatamente vinculada à necessidade da financiamento do A serviço. organização do serviço. Como se organiza o serviço que nós entendemos que é legítimo custear mediante taxa, se não se tem a iniciativa para a Ministro. fonte do custeio, que é a taxa. eu acho que há uma questão preliminar, e eu queria, se me permitirem, eu vou aproveitar, vou votar. Mas qual é a questão preliminar? A questão preliminar diz respeito se há ou não há taxa. Do meu modo de ver, não há taxa. Porque seria uma taxa Mas, pelo ministro, exercício. vamos... Essa é uma questão de mérito. Essa questão de mérito, vamos discutir o Não é, problema. não é uma questão de Problema da mérito, é uma iniciativa. razão muito simples. Se não houver taxa, não há que discutir a questão da iniciativa. Mas essa questão precede. Eu acho que, bom, tudo bem. Eu aguardo. Nesse fundo? Não há taxa. Ah, não, que é taxa, sim. questão que ficou Não, o obscura, né? emolumento Porque é taxa. custas e emolumentos, as taxas judiciárias, que certamente têm sido alteradas ao longo do... Não. Não? Todas as iniciativas de governador. Não é o primeiro caso que eu me lembro de não ter examinado de Não, iniciativa. no âmbito Pelo menos federal a não houve matéria que alteração agora aparece. de taxa Até judiciária? agora, todas as discussões da Noreg sempre foram em relação à própria cobrança e não à iniciativa. Tanto é que nesse caso não No menciona. máximo, o tribunal admitiu o reajuste, a reposição do poder aquisitivo. Ah, bom, mas... Mas é outra situação. Mas não a criação em si. É. Mas agora, nós estamos examinando, é o problema se cabe ao Poder Judiciário a organização. E agora, inclusive, mais ainda, não no caso concreto, mas mais ainda considerando a reforma constitucional, que estabeleceu que todas essas, enfim, as taxas e monumentos... Eu acho que o caso não é de uma iniciativa privativa. Não é. Judiciária, evidentemente. Agora, é um poder de iniciativa implícito naquele de iniciar projetos de lei sobre a organização do seu serviço. Ou então ela não é legítima. Se o argumento básico para considerá-la legítima, abstração feita do problema da iniciativa, é que ela vai custear um serviço de polícia administrativa do Do judiciário, Judiciário. então se tem que entender
que, no poder de iniciar o processo legislativo de organização desse serviço de fiscalização, está implícito o de propor a fonte de custeio, que é a taxa, que é esta taxa. Mesmo porque, se nós raciocinarmos de uma forma contrária, o próprio governador não teria mínimo interesse nesse assunto. E o interesse do governador se manifestaria no veto à lei. Isso é que é o poder sim, implícito. É o problema. É clássico, a Presidente, hipótese de Evitar o poder debate, implícito. A não. organização e Deu-se funcionamento... iniciativa para a proposta de organização do serviço. Nisso tem-se que dar os meios Claro, de organizar esse serviço. porque senão essa organização e funcionamento ficaria na dependência, Na dependência. da boa vontade de outro Vossa poder. Excelência afasta a tese e julga inconstitucional somente o parágrafo 1º do artigo 2º. E agora eu não entendi. Perfeito. Mas o E no artigo 7º, as expressões... No artigo 7º, além daqueles já previstos, ele constitui recurso do fundo os valores provenientes do fornecimento de selos. Isso. Por que isso? os valores provenientes do fornecimento do selo de controle de serviços notariais e de registro. Sim, mas julgou, Vossa Excelência julgou inconstitucional o selo? Julga. Julgo. Não. Eu julgo inconstitucional, sim. Hã? Eu julgo inconstitucional. O selo, sim. O selo, sim. Mas o selo é um dos meios de exercer uma das Eu taxas. digo porque o selo foi instituído como condição de validade aos atos jurídicos. Mas eu entendi que você estava julgando só o parágrafo 2º. A não utilização Não. do selo que acarreta em Não, é a não utilização do selo é que acarreta a nulidade. Mas eu acho que nós podemos declarar inconstitucional, não é o problema do selo, porque o selo é uma das formas de cobrar taxa. É um tipo de taxa. É dizer que a não... Fiscalização da taxa. Claro, é a forma de Podemos- fiscalização da taxa. podemos Então, aju- nós podemos podemos julgar ajustar o inconstitucional, nós podemos inconstitucional só a condição de invalidade, mas não o selo. Não, e, é um instrumento de fiscalização da arrecadação. Não gera invalidade do ato. mas restaria um problema. E o recolhimento Mas esse problema é controle. Isso é para o controle Poder de- Judiciário? Isso é controle de controle. Aí vai ter problemas administrativos junto não, porque vejam, uma coisa é o tribunal determinar que seja posto o selo. Outra coisa é dizer que não aposto o selo é invalidade. O que é errado é dizer que é inválido. Agora, poderá criar matos administrativos, claro. Eu concordo. Então só fica o parágrafo primeiro. Só fica o parágrafo Perfeito, primeiro. perfeito. Concordo. Ministro Eros Grau. Vossa Excelência, procurador de... É o autor da Ah, pois não. Senhor presidente, senhores ministros, o problema parece que não está bem focado com relação ao aspecto de fato. Primeiro, a taxa que foi instituída, e vamos admitir que seja taxa, ela não vai custear serviço algum. Ela está destinada a um fundo, está expressamente Isso não é matéria de fato, isso é matéria de consignada. direito, É uma Vossa matéria Excelência. de É matéria, fato. não é matéria de fato. Se for isso, Vossa Excelência está caçada a palavra. Isso é matéria, não é matéria de fato, isso é matéria de direito. Não está vinculado ao serviço Ao de fundo. fiscalização do cartório. Não. Mas ao fundo geral. Ao fundo. De Mas apoio é o do que nós Poder entendemos, Judiciário. É ao a fundo. questão examinada no Já Paraná e no examinamos Mato tudo Grosso isso do aí. Sul. Mas isso está Já foi claro. examinado. Está claro no texto. A taxa Ministro tem a Eros ver Grau. com... Eu vou pedir ver para divergir do ministro Carlos Brito. E Mas é fundamento ou é conclusão? é conclusão. Vossa Excelência Só vai vou fundamentar a minha conclusão. Tratar-se-ia de taxa pelo exercício do poder de polícia. Sucede que o poder de polícia limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade. Quer dizer, incide sobre atividades de particulares. Nas atividades notariais, há serviços exercidos por delegação do poder público. Em particular. Serviços fiscalizados nos termos do parágrafo 1º do artigo 236. Não há direito, interesse ou liberdade. Porém, atividade pública, função pública, não sujeita à ação do chamado poder de polícia. Insisto, poder de polícia limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade. No caso, há dever. Dever poder a ser exercido pelos agentes dos serviços notariais de registro. Portanto, eu não vejo lugar para o exercício do chamado poder de polícia e, por consequência, eu não vejo a possibilidade de se cobrar uma taxa que remunera exercício do poder Pela de polícia. fiscalização não poderá se cobrar nada. É outra fiscalização. Vossa É a Excelência, fiscalização interna das corregedorias. não se cobra nada. Isso deve ser remunerado por imposto, mas não se adequa ao conceito. Então, Vossa Excelência de julga poder procedente a polícia. ação. Eu julgo procedente a ação. Ministro Senhor presidente, só para Joaquim não perder a Barbosa. oportunidade, olha o que diz Marcelo Caetano sobre o poder de polícia. Serviços de polícia são os que vigiam as atividades para fazer observar as restrições legais impostas à liberdade, no intuito de evitar que se produzam ou ampliem
ou se generalizem danos sociais. Ora, o Poder Judiciário faz o quê em relação a serventias? Uma tríplice atividade de vigilância, de orientação e de correição, a justificar, a meu modo, a incidência da taxa. Já está Conceitualmente. sustentado, Feito ministro. pelo poder público em relação a si próprio. As mesmas razões, me perdoe, as mesmas razões que não justificam que se dê autenticidade, o que já é autêntico, não pode justificar que o chamado exercício do poder de polícia, que é uma atividade que limita ou restringe a liberdade de privados, seja aplicado a uma atuação interna do próprio poder público. Esse é o fundamento do meu voto. Ministro Joaquim Barbosa. Eu peço vênia ao ministro Eros Graus. Eu entendo que há, sim, exercício de poder de polícia. Eu acompanho o relator, fazendo, no entanto, ressalva com relação aos fundamentos. Eu tenho algumas reservas com relação a alguns conceitos. A parte feitos inicial, por... a parte inicial. a parte inicial. Eu acompanho na conclusão para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º. Do artigo 2º, exatamente. Ellen Grace. Também eu, presidente, com vênia do ministro Eros Grau, acompanho o relator. Gilmar. Veloso. Acompanho o eminente ministro relator. Marco. Vossa Excelência está hoje pulando, né? Agora deu uma inversão tomada aqui. dos votos, os ministros. Presidente, devo reconhecer que a origem desta lei está na que eu posso assim enquadrar autonomia financeira mitigada do judiciário. Isso está consignado com todas as letras no artigo 7º do diploma, ao aludir-se que os valores provenientes não só do fornecimento dos selos de controle dos serviços notariais e de registro, como também até 20% do total dos emolumentos cobrados em razão das atividades do serviço notarial, essas quantias serão destinadas ao Fundo de Apoio ao Judiciário, Funajuris. Essa destinação, para mim, já seria suficiente para concluir em si pela inconstitucionalidade do diploma. Reafirmo, presidente, que o Judiciário deve funcionar a partir em si do respectivo orçamento. Busquem-se recursos para a atividade da máquina judiciária. Mas, insisto, que, no caso, se acabou tendo aporte de recursos para o denominado apoio ao judiciário, e ele realmente precisa de apoio, precisa de verbas para se reestruturar, mas essas verbas devem decorrer em si dos impostos, já que até mesmo o direito de petição pela Carta da República é gratuito, há de se considerar o problema da iniciativa. Pela vez primeira, vejo o tribunal a caminhar no sentido de entender que, no preceito exaustivo do artigo 96, quanto à iniciativa de leis, na referência à alteração da organização e da divisão judiciárias, se tem a iniciativa para propor projeto visando o surgimento no cenário jurídico de exações. A meu ver, é uma interpretação que transborda os limites da interpretação integrativa,
é uma interpretação que elastece. E elastece, como já disse, no a parte a mais não poder, o que se contém no inciso 2 do artigo 96 da Constituição Federal. Salvo falha de memória, passados tantos anos da vigência da Constituição Federal, é a primeira vez que me defronto com a matéria. Me defronto com uma DIN atacando uma lei que resultou de iniciativa do Judiciário para chegar-se a verbas visando o apoio, como está no artigo 7º da Lei do Estado, atacada na ADIM, o apoio ao próprio Judiciário. Não me recordo, presidente, quer enquadre as parcelas como a revelarem a taxa ou qualquer outro tributo, não me recordo de um precedente desta Corte, assentando que, na iniciativa para a alteração da organização e da divisão judiciária, se tem a iniciativa para alcançar-se recursos para o próprio Judiciário. O sistema, a meu ver, ele estará solapado a partir do momento em que a Suprema Corte dê essa interpretação à linha D do inciso 2 do artigo 96 da Constituição Federal. Mas há mais, disse o ministro Eros Grau, e, a meu ver, ele o fez com percussiência, que, em um primeiro passo, se criou um selo visando colar uma autenticidade, para mim, simplesmente formal, a atos que gozam da presunção de autenticidade. Ou seja, o denominado selo. Mas há mais, presidente. É que o selo não é satisfeito, conforme está na própria lei, pelo usuário do serviço. O selo não se coloca, portanto, no âmbito do que se entende por emolumentos. Não se coloca, portanto, no âmbito das normas gerais federais que regem a matéria, que regem os emolumentos em si. O parágrafo 1º é categórico. O valor de cada selo de controle corresponde a 10 centavos de reais e não será repassado ao usuário. Integra a natureza de taxa. Que selo é esse? Qual é a origem da cobrança? O que visa essa cobrança? Funcionamento dos cartórios de notas? Dos cartórios de registro? Não. O denominado apoio ao Poder Judiciário, carente de orçamento. Não posso, presidente, potencializar o aspecto formal em detrimento do fundo. Não posso olvidar que, em direito, o meio justifica o fim, mas não o fim ao meio. Estou certo que não gozam os titulares de muitos cartórios, considerado um ato falho da Constituinte, assim reputo que se contém no artigo 236,
como decorrente de um ato falho, dê simpatia maior no que se propaga que auferem esses titulares de cartórios quantias vultosas. Mas essa circunstância, esse argumento, é meta-jurídico. Não é um argumento legal, não é um argumento constitucional que autorizem em si a ter-se fatiado o que percebido pelos titulares. Não há uma divisão na lei federal, muito menos para atribuir-se alguma coisa ao Poder Judiciário do que percebido pelos titulares, né? Considerados os emolumentos que esses titulares podem cobrar. Tem-se o artigo 7º, e aí o judiciário, como que se torna um verdadeiro sócio do titular, minoritário, é certo, mas um sócio do titular do cartório, ao prever-se, sem se mencionar, inclusive, a que título, que do que percebido pelo titular do cartório em termos de emolumentos e segundo a legislação de regência, 20%, quase um quarto, serão dedicados ao famigerado, e assim eu tenho, Funajures, Fundo de Apoio ao Judiciário, que teria até dificuldade para definir a personalidade desse fundo. É fundo meramente contábil? É a quadra, é um fundo fantasma, como disse... Contábil. Contábil. É um fundo meramente contábil, não tem personalidade. Para mim é fantasma. É um verbo. Não, isso existe. Porque não há parâmetros rígidos. Vai para a linha de verbo orçamentário. Quanto à atuação desse fundo, quanto à prestação de contas por esse fundo. Lamento que o Judiciário tenha chegado a essa quadra, a uma quadra que o leva a caminhar no sentido de um verdadeiro, para mim, com a devida vênia dos colegas, drible aos parâmetros constitucionais. O Judiciário, e se ele não pode atuar a partir disso, deve ser fechado para balanço, como o próprio Estado, o Judiciário deve atuar a partir, repito, do orçamento, cujas balizas são balizas rígidas. Peço vênia, presidente, e ao ministro relator, muito embora perceba que o objetivo de Sua Excelência é o melhor possível, né? Para entender que a lei que já nasceu com um vício, a meu ver, inafastável, que é o vício de iniciativa, porque não reconheço iniciativa ao Judiciário para encaminhamento de projeto, objetivando alcançar recursos, para entender que essa lei conflita com a lei fundamental. E assim julgo procedente o pedido formulado. Ministro Celso. Ministro Você já votou, né, ministro Veloso? Estou voltando à ordem, já votou. Já votei. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu peço vênia para acompanhar o voto do eminente ministro Carlos Brito. Entendo que, no caso, excepcionalmente, compete ao Poder Judiciário a iniciativa do projeto de lei. Como aqui já foi salientado por Vossa Excelência e por outros eminentes ministros, a organização e o financiamento de uma atividade específica da Justiça, como esta, de que ora se cuida, exprimem, na verdade, um típico poder implícito que deriva de competência expressamente atribuída pela Constituição da República ao Poder Judiciário, em seu artigo 236, parágrafo 1º, infine.
a destinação da taxa, e nesse sentido orienta-se a jurisprudência dessa Suprema Corte a inúmeros precedentes da lavra, notadamente do eminente ministro Carlos Veloso, no sentido de que as custas e os emolumentos qualificam-se juridicamente como espécies tributárias vinculadas, subsumindo-se à noção de taxas, mas, no caso, a destinação desta taxa vincula-se ao custeio das atividades de fiscalização judiciária dos serviços notariais e de registros, em ordem a viabilizar o próprio exercício pelo Poder Judiciário do encargo de supervisão correcional que lhe foi atribuída pela Constituição, no artigo 236, parágrafo 1º, infine. Sabemos, e nesse sentido orienta-se também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a instituição de tributos não se qualifica como tema constitucionalmente submetido à cláusula de reserva de iniciativa, salvo no único caso, quando se tratar de matéria tributária referente aos territórios federais. Aí a Carta Política expressamente outorga ao Presidente da República, apenas ao Presidente da República, e somente a este, o poder de iniciativa em matéria tributária. No mais, a legitimação ativa para o processo legislativo é claramente concorrente. E impede considerar ainda, senhor presidente, no ponto, com esta finalidade de reconhecer excepcionalmente a legitimidade do exercício pelo Judiciário do poder de iniciativa legislativa nesta matéria que envolve um tema de caráter tributário, na verdade, configurado pela própria instituição de uma taxa de polícia, mas impede considerar neste ponto, em ordem a legitimar o tal entendimento, a formulação que se fez e que é de todos conhecida em torno dos poderes implícitos, cuja doutrina, construída pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, do célebre caso McCulloch versus Maryland, em 1819, enfatiza que a outorga de competência expressa a determinado órgão estatal, e neste ponto tenho presente o que dispõe o artigo 239, parágrafo 1º, infine, da Constituição da República, importa em deferimento implícito a esse mesmo órgão dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe foram atribuídos. Vale dizer, no caso específico, a finalidade de supervisão correcional, o exercício da atividade de fiscalização por parte do Judiciário das atividades inerentes aos notários públicos e aos registradores públicos. Essa Suprema Corte, senhor presidente, ao exercer o seu poder de indagação constitucional, consoante adverte Castro Nunes, deve ter presente sempre essa técnica lógico-racional fundada na teoria jurídica dos poderes implícitos, para, através dela, conferir eficácia real ao conteúdo e ao exercício de dada competência constitucional, como esta de que ora se cuida. Ainda mais se se tiver presente agora o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 98 da Constituição Federal, que foi introduzida pela recentíssima emenda constitucional 45 de 2004, e que resolve, inclusive, um problema que já havia sido superado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o resultado financeiro proveniente da cobrança de custos e emolumentos, ele não pode ser direcionado a entidades de direito privado, mas, obviamente, voltado exclusivamente às atividades específicas do Poder Judiciário. Assim, senhor presidente, com essas considerações e pedindo vênia, eu acompanho integralmente o voto do eminente ministro relator. Ministro Veloso? As minutos pertences. Senhor presidente, também eu acompanho o voto do eminente relator. Dado o tom apodítico com que contestada a iniciativa legislativa do Tribunal de Justiça, neste caso, apenas, como já adiantara durante a discussão, e agora acaba de mostrar com precisão o ministro Celso de Mello, o caso me parece um exemplo escolar de poder implícito, na medida
A iniciativa legislativa do Judiciário é restrita, não há dúvida, mas lhe é concedida não em termos de racionalidade do processo legislativo, mas como instrumento de sua independência. E de nada vale dar-lhe a iniciativa para propor a própria organização se não se lhe dá a iniciativa para propor o custeio necessário a essa organização. E, por isso, entendo que o caso é, sim, de iniciativa, ainda que não exclusiva, do Poder Judiciário. E, no mais, reporto-me aos votos que proferi em casos similares na ADINC 2059, do Paraná, que Vossa Excelência foi relator, e mesmo na ADINC 2159, onde houve um problema que me reservei para análise melhor, porque se colocava o produto desta taxa de polícia não genericamente num fundo de apoio ao Poder Judiciário, mas, lembra-se, Vossa Excelência, num fundo de financiamento, de custeio dos juizados especiais. Mas aqui não, é um fundo genérico, dir-se-á. E daí a intervenção do ilustre advogado na tribuna, não é integralmente destinado ao serviço de policiamento. É outro problema sobre o qual já tive a oportunidade de expedir considerações nesse tribunal. A taxa é um preço político, a sua destinação não a desfigura e nada exige limitá-la ao financiamento exclusivo da atividade de fiscalização que é legítima. São essas breves considerações. Haveria dificuldade de fazer esta precisão? Não há essa precisão. O ministro Jobim falou do fundo contábil. Do fundo a rigor, contábil. aqui se faz encontro de contas. O que se poderia discutir, mas aparentemente a questão não veio a pelo, é se, de fato, e a Corte já se pronunciou sobre isso, naquele célebre acórdão do ministro Moreira Alves, é quanto à eventual desproporcionalidade de uma taxa. Certo. Né? Aí É verdade. Se não correspondesse a uma contraprestação. Mas Isso pode... a própria lei estabeleceu uma gradação. Sim. Quanto a Está isso. perfeito. Perfeito. Ok, ministro? Isto é Você pertinente acompanha, e o então? tribunal fixou a orientação nesse sentido. Você acompanha. Eu acompanho o eminente relator. Eu também acompanho o relator e observo o tribunal que, considerando as observações feitas, que esses fundos que se encontram em alguns tribunais de justiça, em grande parte deles estão criando essa modalidade de fundos, são todos eles rubricas orçamentárias com destinação, criados por lei e destinados exclusivamente a determinados tipos de investimentos. Nesses fundos não pode, inclusive, destinar a pagar pessoal. Eles têm destinação exatamente para suprir o judiciário de uma série de carências que o sistema de arrecadação não lhe atende. É um sistema que está inteligente no sentido de uma solução financeira para as carências que nós encontramos no sistema judiciário nacional, considerando exatamente o problema dos recursos. Eu acompanho, portanto, o relator e proclamo o resultado. E vou fazer proclamação explícita em relação à questão da iniciativa, considerando a sua novidade. O tribunal, por maioria, julgou constitucional a ação no que diz respeito à iniciativa do Tribunal de Justiça na proposição da lei, considerando-a, embora não privativa, como referiu o ministro Pertence, embora não privativa, do próprio tribunal. E, no mérito, também por maioria, julgou em parte procedente a ação, dando pela inconstitucionalidade o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.033, de 17 de dezembro de 2003, vencido o ministro Marco Aurélio em toda a extensão, que julgava improcedente a ação, aliás, procedente a ação no aspecto formal e também no material.
Vamos suspender, faltam 5 minutos, vamos suspender a sessão por 30 minutos. E o ministro, acresce também que o ministro Eros Grau também foi junto com o ministro Eros Grau foi vencido somente no aspecto material.